Olá amigos, Beto Assad aqui com vocês para mais um vídeo de análise e hoje eu vou mostrar para vocês as 5 ações que mais me chamam a atenção no momento para possíveis entradas depois aí do fechamento da última semana. Quero deixar claro que tem outros papéis que estão em bons momentos, principalmente aí muito ativo dentro do setor financeiro, mas eu quero focar apenas em 5 papéis que estejam dentro do índice Bovespa, tá? Então eu tentei limitar a quantidade de ações do setor financeiro, coloquei 2 papéis e coloquei mais 3 de diferentes setores aí, para quem sabe ajudá-los nessa questão de variar suas carteiras, não deixar tudo muito concentrado em apenas um único setor, tá bom? Vamos começar então com B3SA3, os papéis da Bolsa. Como é que estamos aí com o nosso ativo então? O que me chama a atenção nele? É um papel que vinha de uma longa tendência de alta e aí tivemos aqui, né, um movimento de queda mais intenso, que levou o ativo para baixo da média de 200 períodos e começou a querer dar sinais, talvez, aí de continuidade da queda e até uma reversão para uma tendência mais forte de queda no longo prazo, caso ele realmente conseguisse ir embora em relação à média de 200 períodos. Porém, o que me chamou a atenção aqui para nos acender um alerta, né, para possíveis compras e até uma retomada do movimento de alta? Aquilo que eu sempre gosto de falar para vocês, ao passo que aqui a gente continuou fazendo fundos mais baixos, no IFR a gente virou para fundos mais altos, mostrando a nossa querida divergência de alta. E aí veio uma longa perna de alta e me chamou muito mesmo a atenção essa semana, né, onde ele fez um movimento forte de queda depois de ter feito, né, um rompimento de uma máxima, onde ele entrou até aqui num padrãozinho daqueles que são um pouquinho mais perigosos, né, que indica cenário de expansão, né, ó, faz topos mais altos e faz fundos mais baixos. Mas aqui a gente teve um teste da média de 200 com candle forte de alta, voltando para cima de todas as médias, né? Isso aqui é um tipo de sinal que eu gosto muito. Então, aqui, logo de cara, eu já veria uma compra, né, para o rompimento dessa máxima. Como a gente estava num cenário aqui de expansão, o ideal chegou a trabalhar acima dessa linha aqui, né? A gente já trabalhar com stop abaixo da mínima para pegar um trade mais curto. Não deu outro, ele acabou voltando para essa região. Porém, a gente já está com todas as médias alinhadas e agora eu quero ficar de olho nessa semana, ver se ele volta a gerar para a gente um candle com padrão comprador nessa faixa, porque daí ele pode indicar para a gente uma retomada do movimento de alta. E aí o que eu gostaria de ver, né? Primeiro, ele não voltar a cair e perder esse fundo anterior, tá? Deixa eu colocar uma linha para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Não quero que ele venha perder então a região dos 12,65, tá? Que é justamente o fundo que testou a média de 200 períodos. Quero ver algum padrão de compra se formando aqui, voltando para cima novamente da média de 8 períodos, de repente padrão até parecido com esse que o ativo fez, porque se ele voltar a subir sem perder esse fundo, ele dá um pivô de alta para a gente bem interessante, tá? Que daí a gente teria o primeiro alvo nos 17,74, né, já que seria a primeira extensão de Fibonacci aqui nos 38,2%, né, que coincide com a região de topo anterior. Teríamos depois uma próxima extensão nos 18,60 e outra lá nos R$20 aproximadamente, que é muito próximo desse topinho, né, desses 2 topos que o papel fez lá no começo de fevereiro. Então, dá para a gente ficar de olho, gente, em como o ativo vai se comportar, se gerar uma semana aqui interessante, com algum sinal de compra, a gente pode pensar em entradas nesse papel, tá bom? Então, um primeiro ativo para a gente ficar de olho, tá aí, B3SA3. Próximo ativo, BPAC11, que esse inclusive é um ativo que já dá até para as pessoas entrarem logo no começo da semana, no meu ponto de vista, dependendo de como o ativo se comportar, tá? Por quê? Também veio trabalhando, né, num canalzinho de baixa aqui, alinhou a média de 8 períodos para baixo da média de 21, mas depois de mostrar uma divergência até curta, mas foi aqui, ó, vamos lá, uma divergência de alta nessa região aqui, ó, com os 3 testes que eu exijo. O papel subiu muito forte em linha reta, fez uma pernada de alta que rompeu 2 topos anteriores, né? A gente consegue ver, ó, essa perna de alta aqui, vamos desenhar para ficar claro para vocês. O papel subiu, veio até aqui e rompeu, né, nessa pernada esses 2 topinhos, mostrando então uma força compradora muito interessante. E aí ele desenhou o quê? Um pivôzinho de alta com as médias já alinhadas aqui para cima.
tá? Onde é que eu vi já uma entrada aqui? No rompimento do pivô? Não, né? Não é o tipo de entrada que eu gosto de fazer. Eu vi uma entrada já antecipando a formação desse pivô, no rompimento dessa máxima aqui. Vou colocar a seta, melhor, né? Então aqui, ó, no rompimento dessa máxima aqui, eu vi uma entrada bem interessante com stop abaixo dessa mínima. O que o ativo fez? Ele montou realmente o pivô, só que ele até voltou para baixo, aumentando um pouquinho o risco desse pivô. Geralmente eu prefiro, né? Qual é o tipo de pivô que eu acho mais legal para a gente operar? É quando o ativo ele fez, vamos lá, deixa eu desenhar para vocês. O ativo fez então a sua pernada de alta, fez o pullback, de repente ele faz um pivô, né? Anda um pouco mais, volta e segura junto com a média de 8 períodos dando sustentação no topo que foi rompido, tá? Isso não aconteceu, tá? Mas não inviabiliza ainda uma entrada para quem se antecipou e entrou nessa faixa aqui. Tá? Já que foi um candle muito bonito que ele gerou para a gente, respeitando, né, as médias de 8, de 21 períodos e justamente também os dois topos aqui, ó, que tinham sido rompidos. Tá? Então é uma compra técnica bem interessante. Ele está agora, no momento, trabalhando abaixo do ponto de entrada, que quem quiser, por exemplo, se o ativo já abrir caindo, digamos assim, na próxima semana, já dá até para tentar pensar em comprar com um preço melhor do que a entrada original. Onde ficaria o stop dessa operação, para quem resolver tentar seguir, abaixo então aqui dos 22,76. Para o fechamento dessa semana, vamos supor que o ativo comece a trabalhar sem nenhum gap, nem nada, seria um stop teórico aí de quase 10%. Lembrando que como é que eu prefiro trabalhar os stops? O ativo começou a cair, fechou abaixo da mínima, aí a gente, né, abaixo da mínima não, né, abaixo do fundo, último fundo. O candle que fechar aqui abaixo, aí sim a gente marca a mínima dele e se perder a mínima a gente acaba estopando. Então o stop, por isso que eu falo que ele é teórico, ele pode ser maior do que aquele valor que a gente viu logo de cara, tá? Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. E quais seriam os alvos para essa operação, caso ela resolva fluir? É projetar a perna do pivô lá para cima, tá? Teríamos então o primeiro alvo na região dos 29,93, que seria a extensão de 38,2 de Fibo. Teríamos depois aqui, ó, no 61,8% de FIBO em 31,96, que coincide praticamente com o topo, né, do papel aqui do ano passado, lá em 32,35 mais ou menos. Se ele conseguir romper essa região, a gente teria um alvo lá no 100% em 32,25. Tá? Então o papel tem um potencial interessante de alta. Tá? Se a gente considerar esse alvo de 100% em relação à entrada original, a gente teria então um alvo aqui, ó, na casa de 35% contra um stop teórico de aproximadamente 13%, arredonda aí vai uns 15% caso ele venha a romper de verdade, né? Então o risco, digamos assim, que o risco retorno oferecido pela movimentação aqui, eu vejo de maneira bem interessante para a BPAC 11, tá bom? Próximo ativo, as ações da Eneva, Enev 3. Esse também é um ativo que está em ponto de entrada. Ele fez pra gente, ele não chegou a fazer o cenário de divergência, né? Quando ele começou a fazer fundos mais altos aqui no preço, ele já foi rapidamente acompanhado aqui, né, pelo IFR, e a gente não conseguiu ter, quando ele fez pelo menos esses dois últimos fundos mais baixos, o IFR também continuava em queda. Então, o que me chamou a atenção foi justamente o quê? Ele fazer esse pivô de alta, né, esse zigue-zague ascendente aqui, tá? O ativo bateu pela primeira vez na média de 21 períodos, respeitou, mas a gente acabou fazendo um fundo superior, né? Um fundo mais alto que o fundo anterior, e fez esse pivô de alta. Ele tentou, logo depois do pivô, fazer um sinalzinho de reversão, só que teve um candle que chegou a cair durante a semana, segurou exatamente na média de 8 períodos e já marcou praticamente um martelinho comprador aqui que teve sua máxima rompida. Então, está num ponto interessante de entrada, que seria o quê? A superação dessa máxima, que já aconteceu, acabou até voltando um pouquinho já nessa semana, ele fechou um pouquinho abaixo, tá? Enquanto é que está essa máxima, para ficar mais claro para as pessoas? Em 15,56 aproximadamente, tá? 15,56, 15,57. Quais seriam os alvos para esse pivô, então, para quem quiser surfar essa operação? Ele já está segurando um pouquinho, já chegou até a bater no alvo de 61,8%, então para quem quiser entrar tem que buscar pelo menos o alvo de 100% lá nos 16,81. Aqui seria, ao meu ver, né, já que o trade já andou um pouco, e a gente já teve um candle que pode marcar um novo fundo, um pequeno fundo aqui, já que a gente teve uma mínima vindo abaixo da mínima
da outra semana, um stop mais curto, né? Pela maneira que a operação está se apresentando, seria um stop logo abaixo dessa última mínima de 14,33. Então a gente teria um alvo lá em 16,81, mínima em 14,83. Ele conseguindo andar, rompendo os 16,81, a gente teria próximos alvos em 18,47 e 19,49. Então aqui seria um trade um pouquinho mais arrojado, tá? Um pouquinho mais arrojado para quem realmente está buscando, procurando algum tipo de operação, mas ele é um trade assim bem viável de andar pela movimentação que vem fazendo, pelo alinhamento das médias já e pela maneira que ele se comportou justamente ao respeitar o último fundo que foi rompido depois de fazer o pivô de alta, tá bom? Então, tá aí, mais uma operação colocada para vocês que é bem possível, tá? O setor de construção agora, JHSF3, tá? Esse é um papel que, digamos assim, divide meu coração, porque graficamente ele está muito bonito para continuar um movimento de alta, tá? Ele fez o quê? Segurou muito, né, de maneira muito clara aqui na média de 200 períodos, né, durante seu movimento de queda. A gente viu que ele respeitou a região, tentou perder algumas vezes, mas voltou rapidamente para cima dela. E a última movimentação, ele fez isso oferecendo para a gente um pivô de alta muito interessante, né? Já estou até projetando aqui os alvos do pivô. Como é que está feito esse pivô aqui, ó? Qual é a movimentação de pivô que eu falo para vocês? É essa. Fez uma perna de alta que englobou tanto o fundo quanto o topo da movimentação anterior, o que indicaria para a gente um movimento de expansão, né? Mas durante a sua correção ele não voltou para perder o fundo anterior e, ao contrário, ele foi romper um novo topo, fez um topo mais alto, fazendo um novo zigue-zague ascendente. E agora a gente está bem próximo da região, da cabeça do pivô, né? Que gerou esse movimento de alta. Então, o que eu estou de olho em JHSF? Eu quero ver ele segurar nessa faixa das médias de 8, de 21 períodos, gerar para a gente um padrão comprador, para a gente entrar, né, no ativo e tentar levar ele para os seus alvos. O primeiro alvo que eu vejo de maneira mais interessante, né, caso a gente consiga romper essa máxima, a gente tem um alvo logo na casa dos 7,03, que é a extensão de 38,2, que tem também todo o fator psicológico de um número redondo, né, na casa dos R$7, mas eu acredito que ele conseguindo romper esse topo, ele vai além e venha ao menos testar a região dos 61,8, na faixa dos 7,50, que coincide com uma região de vários topos anteriores, tá? Seria o primeiro objetivo mais importante, então, para esse pivô de alta em JHSF. Conseguindo superar essa região, a gente deve buscar o objetivo de 100% lá nos 8,25, tá? Que seria então também um alvo bem interessante para JHSF. O stop dessa operação vai ser dado pelo candle que vai gerar a entrada. Então a gente não tem um stop ainda. Se alguém quer entrar só por causa do pivô, né, e arcar com um stop mais caro, aí tem que aguentar um stop abaixo do último fundo. E aí seria o quê? Entrada próxima aqui dos 6,28, stop lá embaixo, gente, dos 4,63, um stop de 25%. Eu não acho razoável, tá? Eu não acho razoável. Eu prefiro que ele gere um sinal interessante aqui para oferecer um stop mais barato, uma entrada aqui um pouquinho mais clara, para aí sim a gente tentar levar para os alvos lá de cima do papel e evitar um stop tão caro como esse que a gente está vendo aqui no momento, tá bom? Por fim, Multiplan, né? Multi3. O que acontece com o papel? É um outro ativo que fez um pivô de alta, muito interessante, né? Depois de segurar aqui num fundo, marcou um fundo duplo para a gente, fez uma pernada de alta que rompeu o topo anterior. E aqui é aquela coisa, tá? Não fosse essa média de 200 aqui, para me deixando em dúvida, já teria desenhado uma entrada muito bonita de cinema aqui, no rompimento dessa máxima. Só que ela estava bem abaixo da média de 200. Né? E com a média de 200 flat servindo várias vezes aqui, como a gente está vendo, como suporte, resistência, era um pouquinho mais complicado pensar em fazer essa entrada. Quem ignorou a média de 200 e fez essa entrada já pode até estar deixando o trade no 0 a 0 para não passar nenhum tipo de problema, né? O famoso calor do mercado. Agora, o que eu estou de olho? Eu quero ver o ativo corrigir, pelo menos até aqui, né, esse último topo, não digo corrigir até lá, mas respeitar, não perder esse topo, né, e se testar ele, fechar acima dele, fechando também acima da média de 8 períodos, gerando, quem sabe, então, um padrão comprador para a gente pegar a continuidade desse movimento. Tá muito interessante, tá num ponto legal para a gente ficar de olho, os papéis da Multi3. Quais seriam os alvos, então, para esse pivô?
né, para esse pivô de alta. A gente já alcançou um primeiro alvo, que seria o de 24,45 na extensão de 38,2 de FIBO. Caso ele venha continuar seu movimento de alta depois de gerar alguma entrada para a gente, teremos um próximo alvo lá nos 27,03 e 61,8% de FIBO, que está muito próximo do topo anterior, e o próximo alvo de 100% lá nos 29,60. Tá? Volto a falar, se alguém entrou, né, aqui nesse rompimento da semana do dia 14/3, eu já deixaria o stop no 0 a 0. Eu não gostaria de ver ele perder esse último topo e voltar a testar médias de 200, senão ele pode começar a ficar dentro de uma faixa um pouquinho mais lateral e aí não seria interessante ficar segurando esse risco. Tá? Se ele inclusive volta a fechar abaixo já dos 22,88, eu já protegeria abaixo da, digamos assim, botando um stop gain, né, se for possível, abaixo da mínima que fechasse abaixo dessa região, tá? Para evitar ver uma operação que chegou a dar um lucro aí de 19% virar prejuízo, né? Eu não gosto de ver isso, tá? Então vamos ver como ele vai se comportar e ver que tipo de sinalização ele gera aqui nessa região para ver se dá para fazer uma nova entrada e tentar levar, quem sabe, para alvos mais longos, até buscar o alvo de 200% dele lá em 36 e 32, que é um pouco acima aí da máxima que o papel fez lá em 2020, tá bom? A gente tem antes também o 161,8 em 33,75, que bate também nessa região de máximas. Então, o papel continua no seu movimento de alta, nos dá uma boa sinalização aí de, quem sabe, testar suas máximas aí lá do período pré-pandêmico. Então é isso, gente. Eram esses papéis que eu queria mostrar para vocês hoje. Não esqueçam de deixar os seus comentários, deixar seu like também e se inscrever no nosso canal para receberem atualizações de novos vídeos que a gente vai postar para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.